trabalho. Por isso estamos focando tanto esse mês nessa série. Eu queria fazer uma pergunta para começar, para fazer você pensar um pouquinho no começo dessa mensagem. Quando você para ver a vida de tantas pessoas, a vida dos seus colegas de trabalho, a vida de quem está perto de você, a vida de quem você vê passando na rua, quantos caminhos existem? Quantos caminhos existem para as pessoas trilharem? Quantos caminhos existem? Quando você olha para a forma que as pessoas do teu trabalho conduzem a vida delas, pelos caminhos que elas andam pela vida delas. Quando você olha para os seus colegas de igreja, para a forma que eles conduzem a vida deles, pelos caminhos que eles conduzem a vida deles. Quantos caminhos existem? Pergunta para quem está ao teu lado, vê a resposta dele. Quantos caminhos existem? Quantos caminhos existem? Fala algumas respostas para mim. 2. Quantos mais? Quantos caminhos existem? Quantos caminhos? Não, é para falar mais alto, não estou te ouvindo. 1. 2. Só isso? Muitos. Muitos caminhos. Pensa no teu carro. Quantos caminhos existem em Campinas? Quantas ruas existem em Campinas? Irmão, depois que a gente abriu a extensão do Campo Grande, eu descobri que mais do que eu imaginava. Mais do que eu imaginava. Porque eu demorei mais para ir para a extensão do Campo Grande do que eu demorava para ir para São Paulo. E vi mais rua do que eu vi em São Paulo. Aí eu fui para a extensão Vida Nova. Aí eu descobri que é outra realidade. Aí é rua, 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 rua. É muito caminho. Mas você está aqui, não está? Você chegou aqui dentro hoje? Quantos caminhos te levam a estacionar o teu carro aqui dentro da igreja? Me dá uma suposição. Quem aqui veio de carro para a igreja hoje? Muito bem. Tem gente que gosta de estacionar lá fora para ir embora correndo. Tudo bem, eu te entendo, mais ou menos. Mas tem gente que gosta de estacionar lá fora porque quando o pastor fala amém, a pessoa já tem que estar com o carro aquecido para sair. Mas você que estacionou aqui dentro hoje, quantos portões, quantos caminhos levam para o estacionamento da igreja? Só existe um caminho que leva para o estacionamento da igreja. Só existe um portão que entra no estacionamento principal da igreja. O problema é que hoje querem que você acredite que você pode entrar aqui na igreja com o teu carro, talvez por aquela parede, talvez aqui por cima do púlpito. A gente já tentou uma vez colocar uma moto aqui em cima, não deu certo. Falhamos, a moto pesava 350 quilos. Ninguém conseguiu subir com ela aqui. Existem muitos caminhos, amém? Mas quantos caminhos levam para o céu? Existem muitos, tem gente que só entendeu agora. Que eu ouvi desse lado aqui, eu ouvi daí. Dona Val. Existem muitos caminhos, irmãos, e cada um quer viver um caminho diferente, mas o único caminho que leva para o céu é... Então, mas não é isso que tem falado por aí. O que tem sido falado por aí é que você pode entrar no céu igual você colocar o teu carro aqui dentro pelo teto. É possível? Mas tem gente que acha que é. Tem gente que acha que é possível entrar no céu pelo caminho que não é o caminho correto. Tem gente que dá para chegar no céu, para ter uma vida de plenitude aqui nessa terra, caminhando pelo caminho errado. E hoje eu gostaria de ver com você a história de uma pessoa que estava andando pelos caminhos errados, mas alguém apareceu na história dela. Abra em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Vamos falar um pouquinho da história de Naamã, um general sírio, muito respeitado, muito conhecido, muito renomado, mas que andava por caminhos errados e não tinha resposta para seguir por esses caminhos. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã,
comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Lepra é uma coisa que a gente não tem muito contato hoje. Você nunca viu um leproso na vida. Possivelmente, eu tenho uma certeza quase absoluta que você nunca viu um leproso na vida, porque a doença que nós conhecemos como lepra já tem cura hoje, ela já tem uma vacina para ela, mas nessa época era algo um pouco mais amplo. Quando falava-se que alguém tinha lepra, porque naquela época não tinha nome de doença igual tem hoje, cada doença, cada variante tem um nome, não é dessa forma. Lepra era uma doença de pele degenerativa, ou seja, sem cura. Uma doença que fazia a pele ficar com características estranhas, com características doentes, muitas vezes pele branca, porque ela apodrecia por cima dos ossos, por cima dos músculos. E por mais que Naamã fosse um guerreiro valente, Naamã era conhecido, era respeitado, tinha grande lepra. Naquela época, versículo 2, os saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Não sei se você já ouviu essa história, não sei se já teve novela da Record essa história aqui já? Já ou não? Então por isso que vocês não conhecem. Talvez você conheça um pouco da história de Naamã. E você sabe qual é o final dela. Você sabe que vai dar tudo certo. Você sabe que ele vai ser curado. Mas antes de nós olharmos mais de perto esse texto, já me responde uma coisa. Quem foi a resposta que Naamã precisava? Vira para quem está do seu lado. Quem foi a resposta que Naamã precisava? Não foi Jesus. Quem que foi a resposta? A menina. Porque a menina viu Naamã cheio de lepra, a menina viu Naamã cheio de coisas na sua pele, um guerreiro renomado, mas cheio de doença, e se levantou e disse: eu acho que tem uma solução. Aquela menina foi a resposta para Naamã, porque ela conhecia o caminho. Está percebendo que eu não falei ela conhecia um caminho? Porque aquela menina não conhecia um dos vários caminhos, uma das centenas de milhares de caminhos que temos na nossa vida para seguir. Aquela menina conhecia o caminho da cura que Naamã precisava. Você é a resposta por conhecer o caminho da verdade. Você é a resposta para os ambientes que você passa, para as pessoas leprosas que estão à sua volta, porque você conhece o caminho da verdade em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que caminho é esse, porque ao entendermos o caminho, entendemos como podemos ser a resposta para as pessoas em volta de nós. Quando entendemos o caminho verdadeiro, entendemos que podemos ser a resposta que as pessoas que estão à nossa volta tanto precisam. E a primeira coisa dessa terça-feira que eu gostaria que você marcasse no seu coração, que esse caminho é o caminho da cura definitiva. Você pode repetir isso em voz alta? O caminho. Que situação difícil Naamã deveria viver? Poderoso, com posses, imponente, intelectual, porque para ser um comandante de exército, você precisa estudar técnicas, táticas, conhecimento, mas com uma doença que o tornava marcado. Uma doença que tornava a sua vida insuportável. Imagina todos os dias, pedaços de pele caindo, podres de você mesmo. Que situação difícil Naamã vivia. Mas a quantas pessoas essa situação também não se aplica? Quantas pessoas nos dias de hoje podem não ter pedaços de sua pele caindo, mas têm um coração machucado e adoecido?
vivem uma vida com posses, com poder, vivem uma vida com intelecto, riquezas, são pessoas inteligentíssimas, são pessoas ricas, ou são pessoas com uma família legal, mas vivem uma doença no coração, vivem uma lepra espiritual, vivem uma vida que nunca estão contentes, vivem uma vida que não conseguem continuar. Quantas pessoas isso se aplica nos dias de hoje? Porque uma doença incurável não se tem tratamento. Uma doença incurável não possui tratamento. E as pessoas buscam e buscam e buscam em tantos caminhos diferentes. As pessoas com seus corações machucados, com seu espírito cheio de lepra, com seus espíritos mortos, buscam e buscam em tantos lugares, mas todos os caminhos dão a mesma solução. Você não tem cura, Naamã. Você não tem cura, Naamã. A tua vida não tem cura, a tua situação não tem cura, a tua família não tem cura. Você vai ser obrigado a conviver com a lepra para o resto dos seus dias. É isso que os outros caminhos mostram. Naamã já deveria ter procurado, ele tinha riquezas. Ele já deveria ter procurado com tantos médicos, com tantos sábios, em tantos caminhos, mas todos os caminhos deram a mesma solução para ele. Naamã, isso que você tem, não tem solução, não tem cura. Os outros caminhos mostravam para Naamã como lidar com a lepra, como conviver com a lepra. Os outros caminhos das nossas vidas nos mostram como conviver com o pecado, como conviver com situações de doença. É isso que os outros caminhos mostram. Outros caminhos mostram que se você não tem mais jeito, vamos tentar lidar com isso. Sua família não tem mais jeito mesmo. Teu casamento não tem mais jeito. A única solução é lidar com isso, então vamos divorciar. Teu filho, eu acho que não tem solução mesmo. Então, não apresenta mais nada para ele, não tenta corrigir ele, deixa ele ser o que ele quiser. Teu trabalho realmente não tem mais jeito. Todo mundo está pressionando você para fazer as coisas erradas no teu trabalho. Então eu acho que o jeito é fazer as coisas erradas, né? Todos os outros caminhos mostram para Naamã como lidar com a lepra, mas não como curar a lepra. Tudo que Naamã queria não era lidar com a doença, era curar a doença. Tudo que um doente quer não é conviver com a doença, é se ver livre dela. Mas até aquele dia, todos os caminhos falavam para Naamã que não tinha jeito. Mas aquela menina, você sabe que eu não acredito em coincidência? Eu acredito em poder de Deus. Eu não acredito em coincidência. Muitos falam que minha vida é cheia de coincidências boas. Se eu contar um dia a minha história do casamento, você vai ver que foi cheia de coincidências boas. Além da minha esposa, que é uma bênção. Mas o dia do meu casamento, eu cheguei no mercado, só um parêntese, eu cheguei no mercado para comprar, acho que 40, 50 quilos de carne. Estava um pouco mais barato na época, mas estava caro. Quando eu cheguei no mercado, que já tinha sido uma indicação boa, quando eu cheguei no mercado, o gerente do mercado era um dos líderes do conselho de pastor. Ele virou e falou: Rafaelzinho vai casar? Vou te dar um desconto que eu não dou para ninguém. 50 quilos de carne pelo preço de 20. Mas que coincidência boa, pastor. Coincidência não. Providência de Deus sobre a vida daqueles que adoram o Senhor. Eu não acredito em coincidência, eu acredito no poder de Deus. E aquela menina estar ali não era uma coincidência do destino, porque crente não acredita em coincidência do destino. Amém? Cristão da Iba, Sagitário. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu não acredito em nada disso, porque a minha vida é ditada pela soberania do Senhor dos senhores e Rei dos reis.
Aquela menina conhecia o que os outros não conheciam. Aquela menina se levanta no meio dos outros escravos. Aquela menina era uma escrava de Naamã, serva de Naamã, mas ela se levanta no meio dos outros. Enquanto todos falavam que não tinha jeito, quando todos falavam que nenhum caminho levaria à cura, aquela menina se levanta no meio de todos e fala assim: o Deus de Israel, esse é o Deus da cura definitiva. O Deus de Israel, esse é o Deus que tem a resposta para você, Naamã. E Naamã recebe aquela semente plantada em seu coração, a ponto de buscar o que a menina falou. A ponto de buscar o que a menina falou. E Naamã realmente vai. Naamã vai até Israel, se encontra com o rei. Tem toda uma problemática ali que a gente não vai entrar. E ele se encontra finalmente com o profeta. Aquele que a menina falou: na minha terra existe um profeta de Deus, e ele tem poder, o poder de Deus para curar você, Naamã. Foi isso que a menina disse. Naamã, lá na minha terra, eu conheço um que tem poder. E Naamã vai até ele, que é Eliseu. Naamã vai até Eliseu. E quando ele chega, ele descobre uma outra característica do caminho que aquela menina falava. 2 Reis 5, aliás, pode deixar a tua Bíblia aberta em 2 Reis, amém? A gente vai continuar na história de Naamã, de passo a passo aqui. Então, versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele quem? Ele quem? Eliseu. Ele quem? Muito bem. Mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou... Fala um pouco mais alto. Eu pensei que ele ia ficar feliz. Naamã ficou... E disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar, que são 2 rios da Síria, em Damasco, melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu. Não, mas tem que falar esse furioso com um pouco mais de raiva de Naamã. Ele partiu. Quando é para falar mal, vocês têm mais energia. Naamã viu a segunda característica do caminho que eu gostaria que você guardasse no seu coração hoje. O caminho da verdade. O caminho que te leva a ser a resposta nos ambientes que você passa. É o caminho que confronta expectativas. É o caminho que confronta expectativas. Naamã tinha uma expectativa de como seria seu encontro com Deus e com o profeta. Naamã tinha essa expectativa. E ele deixa muito claro: eu esperava que Eliseu fosse sair com um casaco colorido, porque eu sou comandante do exército sírio. Ele esperava ser recebido com pompa, com glórias. E Eliseu simplesmente manda um mensageiro: Geazi, vai lá, Geazi, avisa ele lá. Naamã esperava que ele movesse as mãos sobre a lepra e invocasse o nome do Senhor. E ele esperava, ele tinha uma expectativa. Todos nós temos uma expectativa do que nós esperamos que aconteça. Todos nós temos uma expectativa do que nós esperamos que aconteça. Ao invés de chegarmos na presença de Deus e falarmos assim: Deus, que o seu caminho seja o meu caminho, nós falamos assim: Deus, que tal o seu caminho ser o meu? Você já tentou fazer uma oração dessa? Deus, seja feita a tua vontade, mas que a sua vontade seja muito parecida com a minha. Você já tentou fazer uma oração dessa? Os adolescentes gostam de fazer oração assim: Deus, ele é tão bonito. O Senhor não quer que eu namore ele? Eu estou esperando, Deus. Deus, ela é tão bonita. Eu estou esperando, Deus, ela chegar aqui e passar a mão sobre a lepra.
e eu serei curado. Todos nós temos uma expectativa do que vai acontecer. Mas isso levanta barreiras que nos fazem descobrir que Deus não opera pelos nossos caminhos. Naamã fica furioso, ele fica furioso, indignado. E olha o que ele tinha acabado de ouvir: vá naquele lugar e você será curado. Era isso que Naamã ficou furioso. Naamã ficou bravo com o profeta, porque o profeta deu a solução para o problema dele. E a gente fica bravo com Deus, porque Ele dá a solução para o nosso problema, mas porque não foi do jeito que a gente queria. Ah, Deus, eu queria tanto me banhar no rio melhor, por que no Jordão? Deus, eu queria que fosse. E teve uma vez que eu estava aqui contando um testemunho, eu nem lembro do que, gente, mas era um testemunho maravilhoso, de cura de câncer, uma coisa assim, maravilhosa. E eu comecei a contar, e a irmã estava lá, e não sei o quê, e o povo me olhando assim com expectativa. Aí eu terminei e falei assim, e ela foi curada. E todo mundo ficou me olhando assim. Falei, vocês esperavam o quê, gente? Que a mulher foi arrebatada, deu uma cambalhota no céu, e aí voltou fazendo ponta de bailarina, e falou, sou curada. A gente fica imaginando que Deus vai operar de um jeito, de outro, e fecha o nosso coração para o jeito verdadeiro que Deus vai agir. O caminho de Deus é um caminho que confronta as nossas expectativas e as dos outros. Naamã precisava ser confrontado para entender que o caminho de Deus é um caminho muito melhor do que todos os outros que ele trilhou até hoje. Quando você aceitar se humilhar no caminho de Deus e entender que o caminho dele é melhor, você vai entender que todos os caminhos que você andou até hoje não são nada comparado aos planos que Deus tem para a sua vida no caminho que ele preparou para você. Naamã até então estava cheio de fé. Nesse momento ele perdeu a fé. Virou as costas, deu meia volta e partiu irado. Ele perdeu a sua fé. E mais uma vez, ele precisou de amigos. Naamã, mais uma vez, precisou de amigos para lembrá-lo que o profeta tinha o caminho melhor. Volta aí para a tua Bíblia. Versículo 13. Mas, vocês fecham a Bíblia, eu não sei porquê. Eu falo para você, deixa aberta, aí você fecha. Você gosta de procurar coisa na Bíblia, graças a Deus. Mas, versículo 13. 2 Reis 5, 13. Você que está na projeção é a resposta. Em nome de Jesus. Tem! Não foi. Está vendo? Quebra as expectativas. O caminho de Deus quebra as nossas expectativas. Por quê? Porque é melhor. Aí, ó, esse era o momento certo. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo, finge que eu sou Naamã, me fala com toda a intensidade o que os servos falaram. Ih, perdeu a força, colegas de Naamã. Se fosse por você, Naamã tinha morrido. Parou? Ah, tá. Não, eles são bênção, gente. Eles são bênção, é que eles estão cansados. Mas não perde não. Disse apenas, vá, lave-se. Naamã tinha perdido a fé. Ele perdeu a fé no caminho. Ele ouviu a menina, procurou o profeta, mas na hora de dar o último passo, ele falou, não é do meu jeito. Eu vejo muita gente assim hoje em dia. Eles estão esperando algo muito difícil. Eles estão esperando algo que caiba nas expectativas deles. E as expectativas deles são confrontadas quando você vira para as pessoas e fala assim, Jesus Cristo pode te salvar. A pessoa fala, vira as costas e sai. E você fala, não, mas Jesus Cristo está ali. Jesus Cristo está ali. Basta você dizer sim. Basta você seguir o caminho dele. E as pessoas falam,
não é do meu jeito. Quem dera tivesse pedido algo mais difícil. As pessoas são como Naamã. As pessoas olham para o caminho. Elas sabem que aquele caminho leva. Para onde aquele caminho leva. Mas furiosas, viram as costas e saem andando. Porque tiveram as suas expectativas quebradas. Mas a expectativa de Naamã, a expectativa correta, era de ser curado ou de como ser curado? O importante era como ou a cura em si? Mas as pessoas não pensam assim. As pessoas falam, você vai convidar alguém para o dia do amigo? Ainda não, você vai orar. O que você está fazendo pelos seus amigos agora? Orando e jejuando. Você consegue jejuar. Confia que você consegue. Falei domingo, eu sou diabético tipo 1 e jejuo, você consegue também, fica em paz. Você vai lá convidar teu amigo. Você vai falar, cara, está aqui esse convite. Esse convite não é para a pessoa vir na igreja. Esse convite é para a pessoa conhecer a Jesus. Você vai falar assim, cara, eu quero que você conheça o Jesus que me salvou. E ela vai falar, aonde? É lá na minha igreja. No Jordão? Quem dera se estivesse me convidando para a balada. Lá no Jordão, quem dera você estivesse me convidando para ir em outra coisa ruim. Mas nesse lugar eu não vou. Aí vem os amigos. Aí vem os amigos de Naamã e fala, cara, se ele tivesse te falado qualquer coisa muito difícil, você teria feito. Essa doença que você tem, essa situação que você está passando, essa lepra que está no seu coração, ela tem cura. Mas para isso você precisa ir no lugar certo. Siga o caminho certo. Você é a resposta para essas pessoas que estão desacreditadas. Para essas pessoas que viram as costas furiosas e saem correndo. Você é a resposta para essas pessoas. Porque você já conhece e você já experimentou do poder de Deus na tua vida. E você se torna a resposta que aponta para o caminho certo e fala, vai por ali, porque ali tem cura definitiva para a tua vida. Vai por ali, ali tem o caminho certo para você. Vai por ali, ali tem a cura da lepra do teu coração. Vai por aquele caminho. Você é essa resposta. E quando Naamã deu ouvidos para o caminho, Naamã tinha virado as costas. No versículo anterior, no 12, ele vira as costas e sai andando. Mas quando Naamã ouve o caminho, decide seguir o caminho, aí ele descobre a terceira e última coisa que eu gostaria que você marcasse no teu coração essa noite. Esse caminho é o caminho da transformação de vida. Deus não fica contente apenas em te curar. Ele quer transformar a tua vida inteira para a glória dele. Assim, Naamã, versículo 14. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. E eu fico imaginando a situação de Naamã. A ansiedade dele. Porque ele já não queria muito estar ali, mas foi porque os amigos deram aquela empurrada. Aí foi, primeiro mergulho, nada. Segundo, terceiro, quarto, quinto, nada. Continuava um leproso. Sexto, pessoal da comitiva real dele já ficou meio ansioso. Mas Naamã experimentou do poder de Deus quando ele obedeceu o caminho certo. No 7º mergulho, ele afundou um leproso e renasceu curado. Ele afundou um leproso e levantou totalmente curado. Sua pele ficou saudável como a de uma criança. Ou seja, ele ficou ainda melhor do que um homem da sua idade. Parecia que fazia skincare. Todo dia passava creminho. Ficou melhor do que estava antes, do que deveria ficar. E ele foi curado. Mas a transformação de Naamã não era só a sua cura de pele. Por isso que Deus é tão legal. Eu acho Deus muito legal. Quem aqui acha Deus muito legal? Deus é maravilhoso, Deus é top. Já diria meu pastor de jovens, Deus é top. Deus não está preocupado só no agora. Ele está preocupado na tua eternidade. Deus não quer só te curar aqui nessa terra. Ele quer te curar da doença que te mata pela eternidade.
Ele quer te curar do pecado. Ele quer te curar da lepra da alma e do espírito. Então Naamã, versículo 15. Então Naamã e sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Eliseu, versículo 15. Boa. O homem de Deus, ao chegar diante dele, Naamã disse. Ele não disse, estou curado. Disse. Ele não disse, homem de Deus, estou curado e estou voltando para a minha terra. A transformação de Naamã tinha sido diferente. Não era só a sua pele que tinha sido transformada. O seu coração tinha sido curado. E ele disse, agora sei que no mundo inteiro não há Deus, senão em Israel. Agora sei que nenhum outro caminho é o caminho certo, senão o caminho que o Deus Todo-Poderoso aponta. O coração de Naamã não estava mais doente com a lepra da alma. Ele tinha sido renovado pelo Espírito Santo de Deus. A experiência que Naamã teve, a experiência que ele teve de experimentar um pouquinho do poder de Deus, não foi na expectativa que ele tinha, não foi da forma que ele imaginava, foi muito melhor do que ele poderia imaginar, porque no 7º mergulho, Naamã não saiu apenas curado, saiu salvo para a glória de Deus, reconhecendo que o único caminho é Cristo, que o único caminho é Deus. Ele tinha sido curado no físico, mas também na alma. Quando nós experimentamos o caminho do céu, nossa vida é transformada. Quando nós experimentamos o caminho de Cristo, nossa vida é transformada. E isso acontece por causa disso que você vai ler agora comigo. Não precisa abrir, acompanha ali, João 14:6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmão, esse versículo é tão bonito. Fique em pé para ler junto comigo. Fique em pé para ler ele junto comigo, porque ele é lindo demais. Ele é a maior verdade que já existiu. Ele é a única verdade que nos leva para o céu. Ele é a única verdade que nos reconcilia com o Pai. Só Jesus. E ele disse, eu sou. Ninguém. Naamã procurou no caminho certo e encontrou algo muito maior do que a cura do seu físico. Encontrou a resposta para a sua vida. Naamã procurou em tantos caminhos, mas nenhum deles o fez perceber que só existe um Deus que pode todas as coisas. Não fique preocupado. O caminho de Deus normalmente quebra as nossas expectativas, mas continue nele, porque ele é o caminho da transformação que a tua vida precisa. Continue nele, porque ele é a cura definitiva que o teu físico, que a tua alma, que o teu espírito precisam. Continue no caminho do Senhor. Você é a resposta por conhecer esse caminho. Você é a resposta por saber quem é Jesus. As outras pessoas procuram, gente. Naamã, você acha que Naamã, cheio de lepra, não procurava a resposta? Sim ou não? Devia procurar o tempo todo. Mas ele não encontraria essa resposta se não fosse por causa daquela menina. Todo esse movimento do culto do amigo é convidando você a ser essa menina. É convidando você a ser os colegas de Naamã, que no momento que ele foi desistir, depois de ouvir o profeta, fizeram ele tomar juízo e ir para se banhar no Jordão. Todo esse movimento é para isso, porque a gente fica pensando, não sou eu, é outro. Não sou eu, é o meu outro colega. Não sou eu, é os meus pais. Não sou eu, é o pastor. Deixa o pastor evangelizar. Deixa a equipe do Projeto Videira evangelizar. Eu vou te contar. Todo mundo levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Não, mas todo mundo assim, levanta a mão bem alto. Essa é a equipe do Projeto Videira. Projeto Videira é projeto evangelístico, gente. É o passo 7 da jornada. É que eu já decorei a jornada já, irmão. Desculpa, que eu já decorei. Essa é a equipe de evangelização da igreja. Essa é a equipe de evangelização da igreja. Sabe por quê? Esses 5 nomes estão esperando você se levantar e falar: eu conheço o caminho da salvação. Eu conheço o caminho da salvação. Eu conheço. Esses 5 nomes estão esperando você se levantar assim. Eu conheço o caminho da cura definitiva. Aí a pessoa vai falar: mas vai ser do meu jeito?
Aí você vai falar: calma, Naamã. Calma, Naamã. Do seu jeito não vai ser, porque Deus não opera pelos nossos caminhos. Ele tem um caminho dele, o único caminho. Deus opera a partir de Jesus, não em outros caminhos. Para de querer entrar com o carro aqui na igreja pelo telhado. Para de querer entrar com o carro aqui na igreja pela parede do fundo da nave. Você vai se machucar desse jeito. Se você tentar botar o carro aqui dentro, pela esquina, você vai bater teu carro e a igreja continua em pé. Para de querer seguir os seus caminhos. Olhe para o caminho do Senhor. É esse caminho que gera salvação. É esse caminho que gera cura. É esse caminho que gera transformação. É esse caminho que mudou o coração de Naamã. Você quer ver um milagre acontecendo na tua vida? Quem quer ver um milagre acontecendo na tua vida? Então comece a ser como a menina, porque o ambiente que ela estava mudou. A primeira mensagem foi sobre isso, mudando os ambientes, semana passada. Aquela menina foi usada para Naamã, para ser a resposta de Naamã. E Naamã voltou para sua terra. Mas quando ele voltou, ele não adorava mais os deuses da sua terra, os falsos deuses, as falsas imagens. Ele não adorava mais nenhum deles. Ele falou: eu só quero adorar ao Rei dos Reis. Eu só quero adorar ao Deus verdadeiro. Não existe outro Deus senão o Deus verdadeiro. E nós hoje sabemos, pela graça de Jesus Cristo, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pare de buscar em outros caminhos. Gostaria que você fechasse os olhos por um instante.